Hoje não conseguimos estacionar perto, não. Vou ver se eu consigo com gente perguntar, às vezes por carta. Vamos ver se dá.
Já em casa, gente, vocês viram aí um pouquinho do que foi ir no Mineirão, muito feliz, foi minha primeira vez, né, assistindo a final com o Cruzeiro campeão no Mineirão. Tinha ido naquele clássico que a gente tomou virada com o Lacramon, então essa é minha primeira, né, meu primeiro título no Mineirão. Muito feliz, assim, né, e acho que esse título vai, né, sirva de incentivo, de inspiração para continuidade, né, nos anos campeonatos do Cruzeiro. Especial também, ó, com adereço. Acabei conseguindo encontrar lá no Mineirão. Bom, em relação ao jogo golfe, eu acho assim. O Cruzeiro dominou a maioria parte da partida, assim, mas não. Foi um jogo pobre em questão de jogadas tal. Era mais o Cruzeiro tentando entrar na área, o Atlético, né, tentando diminuir o ritmo. E, né, depois do gol do Cruzeiro, né, que é um gol chorado ali, é, aí eu acho que já começou, né, ter um jogo. O Atlético teve que se atacar mesmo, né? Ele tava mais se defendendo. Foi o jogo todo, foi o Cruzeiro atacando e o Atlético defendendo. Então depois que eles tomam um gol, né, acaba tendo que atacar. É, esse diferencial nesse jogo que o Cruzeiro, né? Acho que ninguém assim ficou muito com o sentimento de que o Cruzeiro poderia tomar a virada, tal. O Cruzeiro depois que fez o gol, dominou o jogo ainda, conseguiu ter a posse de bola, o domínio, né? Conseguiu se manter concentrado. Era uma coisa que com o Jardim não estava tendo, né? Então foi uma coisa boa. Em relação ao jogo, acho que é mais isso, assim, né? E depois foi mais a questão da. Felizmente da pancadaria mesmo, assim, né? Mas eu acho que não teve como, assim, né? Você ver, né, um colega seu de trabalho, né, ou assim, um goleiro, né, do Atlético foi muito infeliz, né, de ter aquela atitude, né, e ele, não é normal dele ter aquela atitude, né, o Everson, de querer subir em cima do jogador tal, né? E ele não foi na maldade, né? Ele foi tentar mesmo, né? Ir na bola. Não foi na maldade, e aí já virou aquela confusão toda mesmo, né? E aí pra lá tal, né? Caiu. Tava inspirado, né? Misericórdia, Romero também chegou já, né? É, Djalma, né? Então acabou sendo, assim, acho que ficou ruim pro Atlético mesmo, porque, né, não tem como não falar que foi o Everson que começou aquilo, né? Porque foi, né, os jogadores do Cruzeiro viram que ele tava fazendo aquilo, pensou que iria ficar só naquilo, e os jogadores não, foram, não, você não vai fazer isso aqui, não, né? Então acabou, eu acho que a briga, né, ganhando mais repercussão do que o próprio jogo, que foi um jogo, igual eu falei, pobre, mas mereceu ganhar. O Cruzeiro, assim, ganhou o melhor time e o melhor time que jogou, né? Então, né, que não comentem, né, que muita gente fala, não, tá, que foi um jogo pobre, foi, mas ganhou o melhor time. Então, o Cruzeiro jogou o melhor, sim. Naquele finalzinho ali podia ter feito um 2-0 e tal. Então, né, o Cruzeiro jogou melhor. Eu acho que né, o Castro não atrapalhou nem os fios do cabelo dele. Eu acho assim, né, não teve nenhuma bola assim, né, de preocupação. Quase nesse estilo jogo ali numa visão privilegiada. Achei bom, achei muito. Eu fui no jogo, né, das lendas do Tardeg, né, e o do Ronaldo, né, do Ronaldinho Gaúcho e do Alex, e foi com torcida dividida. Eu achei interessante essa questão, né, de ter torcida dividida, mas acho que eu sabia que iria ser outro clima, que aquilo não era clima de jogo, era jogo festivo e tal, né? Tanto que não teve meio que tinha lugares com torcidas mistas tal,
Aí foi um ambiente bom, tal, torcida cantando de um lado, do Cruzeiro cantando e tal, né? Mas isso foi uma experiência nova pra mim por ter sido, né? Questão de jogo valendo, né? Ainda mais uma final de campeonato, né? Bateu aquele medo, né? De ter mesmo, né? Problemas, brigas, acabou não, né, pra ir, assim, no jogo mesmo, foi tranquilo, assim, não teve nenhum problema, né? Acho que teve o que eu percebo, né? É, é que acaba tendo brigas, é mais, né? Não é no jogo em si, né? São nos bairros e tal, e lá, né? Lá no Mineirão, por exemplo, o estádio, né, teve a separação direitinho, então não se viu confusão assim. Até que eu, né, até não presenciei nenhum. Então, achei muito bom, bonito, assim, de ter essa questão dessas duas torcidas, que é um cantando o outro também. Assim, né? A torcida do Cruzeiro em maior número, né? Quem é só ver as fotos, imagens de todo mundo, né? Você vê que no Cruzeiro não tinha espaço mais, né? A do Atlético tinha espaços ainda que poderia comprar mais ingressos e tal, né? A torcida do Cruzeiro dava para perceber visualmente que tinha um maior número. E cantamos, né? Fizemos a festa, assim. Então, achei muito bom, assim, de experiência, né? E, né, primeiro título, que venham mais, né? E que, igual eu comentei já, que esse jogo, né, sirva, né, pro Cruzeiro focar, né, nos outros campeonatos, né? Eu acho que seja o primeiro passo, né, para o Brasileirão, para recuperação, principalmente no Brasileirão que não venceu ainda, né? Foi o primeiro dia que o Cruzeiro ganhou do time da Série A, né? E quarta já tem, né, outra batalha, então que sirva, né, para Brasileirão, para daqui a pouco já ter Libertadores, Copa do Brasil, para pegar a casca, né? Assim, então foi um jogo, né, jogado mesmo pelo Cruzeiro toda hora buscando a bola, buscando fazer o gol, buscando fazer sua parte. Jogadores também muito bem, assim, acho que o Lucas Romero depois, acho que saiu hoje, né, da questão da costela dele, né, que brigou ainda com a costela quebrada, assim, né? Impressionante a garra. Djalma chorando no final, assim, né? Muito, muito bonito de se ver, assim, né? Essa raça argentina, né, tem um diferencial mesmo e parece que se junta quando o Cruzeiro, né, quando dá essa conexão, acaba virando ídolo, né? E ele também, né, nas coletivas falando, né, essa questão de que virou um cruzeirense mesmo, né? Romero, Matheus Pereira emocionado, né? A história de vida dele, assim, já é uma questão, né, muito bonito, assim, né? E acaba que o Cruzeiro, né? Sempre falando como que o Cruzeiro, né? Ele passou pelos momentos, né, de dificuldades e tal, e o Cruzeiro meio que sendo suporte, né? As estrelas que criaram ele, né? Que fez ele sair daquela situação que ele estava, né? Então, é um grupo, assim, eu fiquei pensando muito na semana, né? Que eu vim pra BH, né? Na quinta-feira. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão, vendo alguns vídeos, eu sempre fico nostálgicas nesses, quando tem final e tal, então fui ver alguns vídeos, sabe, de Copa do Brasil, tal, que a gente já ganhou, jogos, né, que teve essas viradas, né, por exemplo, aquele contra o, o Palmeiras, que a gente tem um gol, o Romero acho que desvia, acho que em 2017 o Romero desvia a bola e passa pelo Fábio, mas a gente consegue ainda buscar um empate e vai para finais. Teve o jogo do Corinthians, que seria 4-2 contra o Corinthians. Eu fiquei muito pensando da história desse grupo mesmo, assim. Claro que tem alguns que a gente ainda reclama, às vezes o Wallace, né, mas ontem tava querendo. o Carnaval de Salvador ensinou ele, né? A corda do Carnaval de Salvador ensinou coisas pra ele. Então, assim, né? Muita gente fala do I, então, claro que tem alguns que a gente vai criticar e tal, mas, por exemplo, essa história do Matheus Pereira, a história do Romero, Lucas Silva com o Cruzeiro, o próprio Djalma, né? Com essa garra, então tinha muito, esse time, né, tá pelejando, né, Sul-Americana,
Copa do Brasil ano passado, né? Tava pelejando por um título e tava merecendo pedrinha, né? Sem palavras, né? De falar do quanto ele tava merecendo um título, assim, né? Já conseguiu, né, da Copinha, mas um título, né, com o time profissional e os jogadores queriam, né? A gente sentia. Fabrício Bruno, né, sempre fala dessa questão de dar um título para o Pedrinho, né? Então foi muito importante, assim, falas muito coerentes do Pedrinho em relação, né, ao ex-técnico e que é muito interessante essa fala dele de que vai ter que vai ter que estudar, tal, que é diferente da questão de ser, né, presidente de um clube e tal. Então me chamou muita atenção essa busca, né, assim, já não é um cara novo, né? Assim, mas que eu acho muito bonito essas pessoas que buscam querer aprender, apesar, né, de, por exemplo, já não estavam assim com a idade normal de estudar, né, que a maioria da sociedade fala, né? Então acho que a pessoa sempre buscando aprender, né? E ele falando que vai ter que aprender porque é diferente, né? Coordenar um supermercado do que um clube, né? Então, assim, né? Muito, né? Caiu na hora certa esse título, principalmente para dar esse ânimo, né? Para esses jogadores terem essa torcida e mostrarem que são capazes. E, né? Tá parecendo que vai ser a bendita virada de chave mesmo, assim, pro time mesmo, né? Igual eu falei, ontem, assim, acaba que teve a briga e deu pra perceber a união do grupo foi ali por causa do Christian mesmo, assim, né? Todos falando, não, na hora que a gente viu que tava indo pra cima do Christian, né? Um grupo unido mesmo, deu pra ver que é um grupo unido, né? Teve, né, a parte da torcida gritando olê, 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 tite, tite. Então, né, acho que ele vai ganhar um respiro, né? A gente, sim, acho que da torcida com o Tite, eu acho que ele não pode reclamar muito, assim, acho que as vaias quando foram vaias coerentes, mas agora acho que ele também, né, passou com essas questões por problemas também, né, e talvez esse título ganhar, assim, né, começar aos pouquinhos, faça a diferença para ele também ter essa injeção de ânimo e mostra que os jogadores ali estão unidos e eles estão querendo, não muito unidos com o Tite também, né? E as falas do Tite também em relação à lealdade, né? Das palavras terem 24 horas, né? Também mostram, né, que falas do Romero sobre também essa questão de lealdade, de entender o lugar que eles estão ali pelo Cruzeiro, né, tal, mostra que quem tá ali entendeu o que é o Cruzeiro. As próprias falas também do Scout, né, falando dessa questão de que não, tá comprometido com o Cruzeiro, né? Saiu muito essa semana de que iam querer pegar também o que faz o Scout, né? Questões de base e tal. O Joaquim Pinto, né? Querer levar ele pro Flamengo e tal, porque parece que o Boto tá saindo e tal. Mas ele não, falando que tá com o Cruzeiro e tal, né? Então mostra, assim, que quem tá ali tá porque quer mesmo, assim. Às vezes pode acontecer igual o Wallace até agora, né? Não deu certo, vai ter que entrar. Por exemplo, nesse jogo de quarta, talvez seja ele. Porque o Romero, né, machucou a costela, então umas 2-3 semanas. Então vamos ver, né? Mostra. Quem sabe, igual eu falei, né? Seja essa mudança de chave mesmo. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí também o que vocês acharam, né? Quem sabe eu consigo fazer mais vídeos lá do Mineirão, entrevistar pessoas. Até tentei, mas é muito novo. Acho que é pra primeira vez indo e tal. Acabou não dando mesmo, assim, né? Acho que principalmente por ser um clássico. Mas, né, acho que foi uma experiência, né, muito importante pra mim, válida, assim. E né, agora é focar no Brasileiro, daqui a pouco Libertadores, né, e Copa do Brasil. Bom, eu ia também comentar dos bastidores, mas acaba que vai sair só amanhã, aí quem sabe eu faço um vídeo só reagindo aos bastidores, aos bastidores, e até o próximo vídeo.